texto, amados, é bastante bem conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Eu mesmo já preguei algumas vezes essa passagem aqui, e foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar neste domingo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa é uma passagem, amados, que todas as vezes que eu leio e medito nessa passagem, eu me sinto assim um tanto constrangido, tentando entender os porquês, né? Os porquês desta passagem. O porquê que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E para que a gente possa entender, nós precisamos entender primeiramente uma passagem que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Paulo estava dizendo aqui? Ele fala de Jesus, que deixa a sua glória na eternidade junto do Pai e do Espírito Santo, e ele vem em forma humana, como servo, como homem, tomou forma humana. Jesus Cristo se tornou o representante da raça humana, e nós precisamos entender isso, porque todo o sofrimento da cruz, tudo que Jesus passou, incluindo esse momento da tentação, ele sofreu e foi tentado quanto à sua natureza humana, como homem, mesmo porque Deus não pode ser tentado. E naquele momento Jesus estava aqui nessa terra como homem, e era importante que ele passasse por essa provação. Notem bem que o versículo começa com a seguir, né? A seguir o quê? O que tinha acontecido antes? Jesus havia acabado de ser batizado no Jordão por João Batista. E quando Jesus é batizado, há uma manifestação do Pai testificando a sua paternidade. Ele diz: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande prazer. Jesus ouviu essa voz. Jesus nasceu em natureza humana, cresceu, passou por infância, por adolescência, entrou na idade adulta, e por volta dos seus 30 anos ele começa o seu ministério. Ele começa a ser colocado e identificado como Messias, como Salvador, como ungido de Deus. E naquele momento em que ele passa pelo batismo, Jesus precisava ser batizado. Quem precisa ser batizado? O que João Batista vinha fazendo? Pregando o batismo de arrependimento. Jesus tinha do que se arrepender? Não. Então por que Jesus precisou ser batizado? É simples, ele mesmo diz:
no próprio versículo aqui de Mateus capítulo 3, versículo 15, para que se cumpra toda a justiça de Deus. No momento em que Jesus está sendo batizado, ele se identifica com o meu e com o seu pecado. Ele se identifica com o pecado de todos aqueles que nele crêem. Então, identificando-se com o pecado, ele passa pelo batismo. Nós, quando somos batizados, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Já parou para pensar nisso? Né? Eu sempre digo isso quando a gente faz batismo, né? O ato de ser batizado nas águas, ele tem uma relevância interessante, porque ali você é deitado nas águas, identificando a morte da sua natureza humana, carnal, e você é trazido das águas, se identificando com a ressurreição de Cristo, uma nova vida em Cristo, uma nova natureza. Então Jesus se identificou conosco quando ele foi batizado, sem ter do que se arrepender. E nós nos identificamos com ele quando cremos e o recebemos como Senhor e Salvador, e em obediência somos batizados. E quando Jesus termina de ser batizado, duas coisas tremendas aconteceram. A primeira é o Pai testificando: eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E a outra coisa foi o Espírito de Deus, e segundo o texto diz, desceu sobre ele, como pomba, vindo sobre ele. Eu posso dizer aqui que Jesus recebeu o batismo nas águas, e quanto à sua natureza, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Mas como pode isso? Ele era 100% Deus, mas 100% homem. E o seu ministério só começou depois disso. Depois que ele recebe essa plenitude do Espírito de Deus sobre a vida dele. A partir de então, a natureza de Jesus Cristo, ela se completa para a realização do seu ministério terreno. Nós precisamos entender porque há uma diferença, né? Por isso que quando ele termina o batismo, o Espírito Santo a seguir o leva para ser tentado. Nós somos tentados. E aqui o Filho de Deus, feito homem, está sofrendo tentação como homem, quanto à sua natureza humana, tentação real. Então, quando diz que ele esteve jejuando 40 dias, 40 noites, teve fome, ele sentiu fome realmente. É impossível que alguém passe mais do que 3 ou 4 dias sem nenhum líquido no corpo. Mas é possível que consiga sobreviver 40 dias sem alimento, desde que se alimente com líquidos. Aqui a gente pode entender um jejum sobrenatural, como foi, por exemplo, o jejum de Moisés, quando subiu ao monte na presença de Deus, como foi o jejum de Elias. São jejuns que entram no nível sobrenatural. Mas aqui diz que Jesus sentiu fome como eu e você sentimos fome quando chega a hora de comer. E nesse momento de maior fragilidade, eu creio que foi já no 40º dia, que Satanás se apresentou para tentar Jesus Cristo quanto à sua natureza humana. E então, a primeira tentação, a primeira coisa que ele oferece, está vendo essas pedras, transforma em pão e sacia a sua fome. Satanás sabia que ele estava sentindo fome e necessidade. Por que foi tentado na fome? Natureza humana necessita de alimento. Mas Jesus não foi tentado em relação à questão da sexualidade. Nós conseguimos sobreviver sem sexo, mas não sem comida. Eu fiz esse comentário porque uma vez me veio esse comentário, né? É muito mais difícil você ser tentado em relação à fome do que a qualquer outra necessidade física ou natural. E naquele momento, a resposta de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para Satanás é: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que isso tem a ver conosco, né? O que essa narrativa fala comigo e com vocês? O alimento mais importante
do que o alimento que nós temos para o nosso corpo, para manter a nossa saúde, o nosso vigor físico. Há um alimento superior, que é a palavra de Deus, que para nós está escrita e selada, completa, da qual nós precisamos nos alimentar todos os dias. Não é só no domingo à noite, ou na quarta-feira, para quem vem na quarta-feira, mas todos os dias, eu e vocês precisamos abrir essa palavra e nos alimentar dela, porque ela é um pão espiritual. Quando nós falamos sobre vencer as tentações, alimentar-se da palavra de Deus é primordial para que a gente vença as tentações. O tema da mensagem é vencendo a tentação. E o fundo para o nosso aprendizado dentro dessa palavra é como eu posso vencer as tentações. O próprio Senhor Jesus, ele, quando ensina a orar, ele diz, né? E não nos deixeis cair em tentação. Nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para que a gente não caia em tentação. Então veja só, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque Satanás é um tentador que não tem e não dá descanso. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, mas ele tem uma grande legião de demônios que trabalham para ele, seres espirituais, que agem a nível espiritual, que têm poder e capacidade para influenciar a nossa mente, até as nossas escolhas e decisões. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, nós podemos sofrer influências demoníacas na mente, nas escolhas, nas decisões, e tomar decisões erradas, completamente contrárias à vontade de Deus. Ah, não, mas de jeito nenhum. Jeremias 17:9 é um versículo que eu gosto de citar muito, e que me causa muito temor, porque nesse versículo o Senhor declara abertamente que o coração humano é mais enganoso do que todas as coisas. Jeremias 17:9, enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas. Ou seja, nós estamos sujeitos a cair em tentações por causa do engano do nosso próprio coração, e desesperadamente corrupto. Não é pouco corrupto, é desesperadamente corrupto. Eu consigo identificar isso na minha vida. Você consegue identificar na sua vida o quanto que o nosso coração é enganoso e corrupto? O quanto que, mesmo sendo cristãos, nascidos de novo, muitas vezes nós corremos deliberadamente para satisfazer um desejo, um pecado na nossa carne, para satisfazer uma concupiscência dos nossos olhos, ou da soberba da vida, um apego ao dinheiro, à avareza. O nosso coração é corrupto e desesperadamente corrupto, é enganoso e sujeito às tentações. E quando nós olhamos para esse texto, se Satanás teve a ousadia de tentar a Cristo, o Filho de Deus, você acha que ele não vai nos tentar para nos derrubar? A palavra diz que ele anda ao nosso redor como um leão, rugindo, esperando um vacilo para que ele possa nos devorar. Então nós precisamos andar espertos, andar debaixo do temor de Deus, andar debaixo da palavra de Deus e dos seus mandamentos. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus ensina. Então, quando Jesus responde para Satanás que não é só de pão que vive o homem, ele está dizendo que muito mais importante do que se preocupar com todas as necessidades materiais e naturais que nós temos, é importante se preocupar em alimentar a nossa alma e espírito, para que a gente não venha sucumbir diante de uma tentação. Não é só o ímpio que cai em tentação, não. Aliás, o alvo de Satanás não é o ímpio. O ímpio já está debaixo do controle dele. Somos nós. O alvo de Satanás somos nós, é a nossa família, são os nossos filhos. É aqui que ele quer derrubar e destruir. Então, amados, nós precisamos usar das mesmas armas que Jesus usou para vencer as tentações que foram impostas a ele por Satanás, com a permissão do Pai, porque foi o Espírito Santo que impeliu Jesus para o deserto para ser tentado.
E depois eu vou falar o porquê com mais detalhes. A segunda coisa que o Evangelho de Mateus narra é que o próprio Satanás usa da palavra de Deus. Ele usa o Salmo 91 quando ele diz para Jesus, né? Aqui o texto diz, versículo 5: o diabo levou a cidade santa. Jesus estava no deserto. Então entenda que houve ali uma situação transcendente, uma visão. Não é que o diabo pegou Jesus e levou ele até Jerusalém. Mais adiante você vai ver que ele mostra todos os reinos do mundo. Não era possível ver todos os reinos do mundo, nem do lugar mais alto do pináculo do templo. Então eu entendo que há uma visão espiritual, uma condição espiritual que estava acontecendo. E aí então Satanás continua investindo, tentando o Senhor Jesus Cristo, e diz: se você é o Filho de Deus, se joga daqui para baixo. Por que ele começa sempre falando se você é o Filho de Deus? Ele estava questionando a paternidade de Deus sobre Jesus. João Batista, em dado momento, ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: olha, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo que a gente tinha que esperar. João estava preso, sofrendo num momento difícil, veio aquela situação de dúvida. Ele queria tirar alguma dúvida, embora ele tinha visto, ele tinha batizado Jesus, ele caminhou um tempo, mas naquele momento de fraqueza ele pede: olha, vai lá, confirma se é ele mesmo. E eles vão e perguntam, e Jesus manda a resposta. Imagina que Satanás, quanto à natureza humana de Jesus, ele estava dizendo: você tem certeza que você é o Filho de Deus? Quem pôs isso na sua cabeça? Você é capaz mesmo de seguir em frente? Imagina essas dúvidas bombardeando a mente humana de Jesus. Imagine Jesus como homem. Ele não usou das suas prerrogativas divinas para combater aquilo. Ele usou argumentos que nós podemos usar, que é a própria palavra de Deus. Ele não pediu uma legião de anjos. Ele poderia ter pedido, mas ele precisava passar por aquele momento como homem. E aí então ele responde novamente na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa segunda tentação não estava relacionada a uma necessidade material ou natural, como era a fome, mas aqui essa segunda tentação apontava para: você é poderoso mesmo? Então mostra o seu poder, mostre que você é um filho de Deus. Cadê o seu poder? Mostre o poder. Era isso que Satanás queria que Jesus fizesse. Ele estava tentando Jesus para que manifestasse o seu poder. Mas Jesus tinha que vencer como homem, não podia usar do poder divino. E Jesus o repreende com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse versículo está em Deuteronômio, se não me falha a memória, eu acho que é 8:3, eu não anotei aqui. Mas ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe quando que nós tentamos a Deus? Todas as vezes que nós pecamos. Por menor que seja o pecado, nós estamos tentando a Deus. Nós estamos tentando a paciência de Deus. Quando nós insistimos com um pecado e achamos que não tem nada a ver, nós estamos tentando contra a longanimidade de Deus. Nós estamos tentando contra a misericórdia de Deus. E quem muito tenta e insiste, corre o risco de ultrapassar aquela linha divisória da paciência de Deus. E lá em Romanos 1, a gente vê um texto onde por 3 vezes Deus diz assim: e os entregou, e os entregou, e os entregou. Esses que foram entregues para fazer a própria vontade eram pessoas que tentaram a Deus até o último, e passou deles a oportunidade de arrependimento, e Deus os entregou para fazerem o que eles querem. E aí, amados, é ladeira abaixo, né? Aí não tem mais volta. Depois que Deus entregou, né, para fazer o que quer, né?
Depois que passou o limite, não há mais expectativa, já não resta sacrifício pelo pecado, é impossível renovar para um arrependimento. Terrível pensar nisso, mas há pessoas que resistem à palavra, recebem o chamado para a salvação, recebem uma pregação, recebem o evangelho e recebem o testemunho, mas elas não se convertem, elas não se rendem, elas seguem obstinadas o caminho, elas vão para onde elas querem, e chega um momento em que Deus fala: você quer ir, então vai. Se é tão obstinado e tão teimoso assim, então vai. E aí a gente chega numa terceira tentação. No Evangelho de Lucas está invertida a ordem, mas aqui diz também que o diabo levou em um lugar muito alto, o pináculo do templo, e ofereceu para Jesus a glória de todos os reinos do mundo, ou seja, o governo de todos os reinos do mundo. E tanto nesse texto de Mateus quanto no de Lucas, não aparece Jesus dizendo para o diabo: é uma mentira, você não pode oferecer, que você não é dono disso. Na verdade, Jesus sabia que o diabo tinha autoridade sobre os reinos e o governo do mundo. Aliás, em 3 vezes no Evangelho de João, Jesus se refere a ele como príncipe desse mundo. E Paulo também chama ele de príncipe da potestade do ar, ou Deus desse século. E quando foi que Satanás adquiriu o direito sobre os reinos, governos? Quando usa a palavra reino aqui, se refere a governos de nações. Para quem que havia sido dado a autoridade de cuidar e cultivar dessa terra? A Adão. Adão recebeu de Deus a autoridade para cuidar e cultivar. Isso era uma autoridade de governo. Mas quando Adão pecou, essa autoridade passou para Satanás. Ele tem e detém o poder sobre os governos das nações, até na nossa geração. Para pensar se existe algum governo no mundo que é temente a Deus de verdade, que está indo contra o sistema do mundo. Talvez haja um ou outro, mas o mundo todo, e esse sistema, está debaixo de um governo demoníaco, satânico, aliás. E sabe que é interessante a gente parar para pensar que o primeiro homem, o primeiro casal, estava num lugar regado, farto, que era o Jardim do Éden, e também passou por uma tentação pelo próprio Satanás. O primeiro representante da raça humana, o primeiro casal, eles tinham uma restrição, que era não tomar do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. E eles são tentados também com a permissão de Deus, porque a obediência deveria ser espontânea. Deus não criou o homem para ser pré-determinado a obedecê-lo. Aliás, Adão e Eva, antes da queda, tinham um livre e perfeito arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E quando eles são tentados no Éden, no lugar com todos os recursos, eles caem, eles cedem ao pecado. A palavra diz que Eva foi enganada, Adão não. Adão foi deliberadamente tomar a mesma decisão que Eva havia tomado, foi enganada. E ali então, toda aquela autoridade foi perdida. O homem falhou na prova da tentação. Na primeira prova de tentação, o primeiro casal falhou. E agora precisava o quê? Um novo representante da raça humana, para que pudesse resgatar a comunhão com Deus, a comunhão plena com Deus. Por isso que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E por isso que Ele foi enviado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado como homem. Se não houvesse a tentação, e se Jesus não tivesse vencido essa tentação, não teria cruz. Já parou para pensar nisso? Então, naquele momento em que Jesus estava ali no deserto, sendo tentado pelo próprio Satanás,
imagino que o reino espiritual parou. Uma nuvem de testemunhas, anjos de Deus, todas as trevas parados para olhar o que ia acontecer, como tiveram também olhando quando foi a tentação de Adão e Eva, esperando ver qual seria a reação de Jesus como homem. Ele estava limitado à natureza humana, e ele recebe aquelas 3 áreas onde normalmente o ser humano cai: necessidade de satisfação natural, necessidade de demonstração de poder, necessidade de demonstração de autoridade total, de sucesso, de governo. Fama. Tinha um falecido pastor, usava a palavra: o homem costuma cair em 3 áreas, né? Fama, grana e dama. Mas essas áreas estão ligadas, né? São tentações que derrubam o homem, né? O pastor Wagner pregou isso uma vez na Manainha, muitos anos atrás, né? Mas a gente olha aqui que a tentação é uma arma que Satanás tem para derrubar os filhos de Deus. Jesus sofre aquela tentação, passa por aquela provação como um homem, mas ele venceu. Por isso ele pôde ir para a cruz, entregar o seu sangue como sacrifício perfeito. Por isso ele pôde vencer a morte e ressuscitar. Então aquele momento da tentação foi um dos momentos primordiais da história de salvação. Não haveria cruz se Jesus não tivesse passado e vencido aquela tentação. Então, quando a gente olha para esse aspecto e a gente traz para a nossa vida a importância também de resistir às tentações, a necessidade de vivermos em vigilância. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala: vigiai e orai, ou orai e vigiai, sede vigilantes. Mantenham a vigilância em todo o tempo. Por que nós precisamos manter vigilância? O que é manter uma vigilância? Quando que nós não estamos vigilantes, nós estamos o quê? Distraídos. E a distração tem sido hoje uma arma poderosa para nos levar à tentação do pecado. Basta a gente lembrar, né, trazer à memória a passagem de Davi, que deveria estar na guerra junto com o seu exército, mas ele tira uns dias de férias, ele vai para o palácio, ele estava em descanso, distraído. O texto diz que foi à tarde, ele levantou tarde, dormiu a manhã inteira, e à tarde ele foi dar um passeio, distraído, pelo palácio, quando ele avista a mulher de Urias, e cedeu à tentação. Como é fácil cair, né, amados? Como é fácil cair. Um homem temente, segundo o coração de Deus, escritor de salmos, tinha uma comunhão profunda com Deus. Quem de nós temos a comunhão profunda com Deus como Davi teve? E Davi caiu. Caiu pela concupiscência dos olhos e da carne. Não vigiou. Não estava vigilante naquele momento, cedeu à tentação e pagou um alto preço, um altíssimo preço. O pecado não vale a pena. Experimentar o prazer de forma pecaminosa não vale a pena. O custo é muito alto, o prejuízo é muito grande. Ainda que ele tenha se arrependido, sido perdoado por Deus, olha o mal que ele causou na família dele, a desgraça que entrou na família. O pecado invadiu a família. Inimigos se levantaram, não teve mais paz. Passou por humilhações. Não tinha mais autoridade para repreender os filhos. Pelo menos os 2 que se levantaram contra ele. Ele não exerceu autoridade para repreender. Por quê? Porque pesava a culpa do que ele tinha feito. Então, quando nós olhamos para essa passagem, para a tentação que o Senhor Jesus sofreu e venceu, nós temos ferramentas espirituais para vencer as tentações que nos assediam. Nós só caímos
porque nos descuidamos. A palavra de Deus, ela é a primeira grande ferramenta que nós temos para resistir às tentações, porque sendo cheio da palavra de Deus, eu me torno cheio do Espírito de Deus. E quando eu sou cheio do Espírito de Deus, eu posso resistir às tentações que aparecem na minha vida. Porque alguém que está pleno do Espírito, cheio do Espírito, tem recursos espirituais para resistir às tentações. Você consegue se desviar do mal, da oportunidade que o diabo coloca na sua frente, lá no seu ambiente de trabalho, do assédio daquela pessoa que está te cercando, te insinuando, sensualizando contra a sua vida, seja você homem ou mulher. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você não vai se pare para as tentações, para ter pensamentos maus em ambientes fora da igreja, no ambiente de academia, por exemplo. Nada contra a academia, eu frequento a academia, mas é um ambiente perigoso, tanto para homem quanto para mulher. Um ambiente de oportunidades, um ambiente onde há tentações constantes, um ambiente onde a gente se coloca no mundo com pessoas ímpias que não temem a Deus e que são usadas pelo diabo para derrubar o crente, o filho de Deus. Se ele consegue usar muitas vezes um crente que está com uma brecha desse tamanho, imagina se ele não consegue usar um ímpio para derrubar um crente. Para pensar. O diabo consegue usar um crente com brecha, imagina um ímpio. Vigilância, para que a gente não caia em tentações. Vigilância, temor a Deus. Então, primeira coisa, ser cheio da palavra de Deus. Segundo, cheio da palavra, eu sou cheio do Espírito. Quando eu ando cheio do Espírito, terceira coisa, consagração. Jesus Cristo estava em jejum, 40 dias em jejum para começar o seu ministério. Tempo de consagração. 40 normalmente representa um tempo completo. Você vai ver o número 40 em várias passagens da Bíblia. Israel, 40 anos no deserto. Moisés, 40 dias, 2 vezes 40 dias. Elias, 40 dias e assim por diante. Você vê várias vezes 40 como um tempo completo. Eu tive a experiência de fazer 2 vezes um jejum de 40 dias por motivos específicos. O primeiro foi antes de começar o ministério. Deus já tinha me dado a direção, o direcionamento, e eu precisava ter uma convicção dentro de mim para que eu pudesse assumir o ministério pastoral. Eu fiz 40 dias de jejum, determinei um determinado jejum e com a graça de Deus eu pude completar. Eu posso dizer, amados, que o tempo de consagração e jejum nos fortalece tremendamente no Espírito. Há uma conexão muito rápida, muito íntima com Deus. É 5G, não, é 6G, 7G, é rápido. Quanto mais a gente se consagra e busca e vive e mortifica a nossa carne, há uma comunhão muito estreita com Deus, muito rápida. Deus fala, o Espírito fala, você sente, você entende, você tem direcionamento, você tem visão, você tem sonhos espirituais. Tem um preço que custa, né? Eu sempre falo, a salvação é de graça. Jesus Cristo fez tudo, mas a santificação tem um preço. A santificação é nós que determinamos. Eu escolho mortificar a minha carne. Eu escolho me consagrar ao Senhor. Nós vamos propor, aliás, para a igreja, a partir do dia 1º de outubro até o dia 21 dias de jejum. Para quem quiser fazer esse jejum, no propósito de participar e de receber algo a mais de Deus da conferência que nós estamos preparando. Nós já temos trabalhado esse tema já há algum tempo. Já tivemos 7 ministrações nos domingos pela manhã, vamos retornar no próximo domingo. Nós temos falado sobre a obra, o ministério do Espírito Santo. A igreja, se não compreender o que é andar cheia do Espírito, ela fica fraca. E nós temos um propósito de entrar num novo tempo, numa nova estação, como o pastor Ezequiel até pregou isso ontem. Nós não vamos conseguir
desfrutar de uma nova estação se não estivermos cheios do Espírito. É Ele quem abre os caminhos, é Ele quem mostra, é Ele quem fortalece, é Ele quem enche e faz transbordar. Então, vigilância para vencer as tentações, porque elas vêm no momento em que a bênção está mais próxima. Quando você está para dar um passo, para subir um degrau a mais, o diabo está preparando para derrubar, para não acontecer. Quantos que você conhece, que começaram bem o ministério, que estavam caminhando, que estavam prosperando, que estavam crescendo, que receberam o chamado de Deus para exercer uma função de uma implicância mais alta no nível espiritual, e que quando assumiram aquilo, lamentavelmente caíram. Por quê? Porque não vigiaram, porque cederam à tentação, porque o diabo preparou o terreno, enquanto Deus estava preparando, te ajudando você a entrar no plano dele. Aquela pessoa estava pronta para exercer o chamado ministerial, mas de repente ela vacila, ela cede a uma tentação, e aí tem que começar tudo de novo. É difícil. Agora, isso pode acontecer em muitas áreas da nossa vida. Eu dei um exemplo numa área ministerial, mas Deus se importa também com a nossa vida secular, com a nossa subsistência. Deus se importa com o nosso trabalho, com a tua carreira profissional. De repente Ele tem preparado algo muito bom para você no seu trabalho, você está prestes a conseguir, e cede a uma tentação, entra numa discussão, numa briga, perde a moral com o chefe, perde a oportunidade. Olha as 1001 maneiras que o diabo tem para atrapalhar, para destruir uma caminhada, para causar derrota. Então, que a gente possa olhar para a determinação que Jesus Cristo teve enfrentando o maior tentador e resistindo. E assim a palavra também nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que a gente possa trazer isso para o nosso coração, para a nossa vida, amados. É muito interessante que esse versículo que eu citei, que é Tiago 4, versículo 7, quase todo mundo conhece essa parte do versículo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Abre a sua Bíblia nesse texto para você ver o versículo inteiro. Tiago 4, 7. O que vem antes de resistir ao diabo? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não resistimos o diabo se antes nós não nos sujeitarmos a Deus, se antes não nos submetermos a Deus. E como que eu me submeto a Deus? Como que eu me sujeito a Deus? Crendo que essa palavra é a verdade, obedecendo essa palavra. O Senhor Jesus Cristo disse que vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ele está dando ordem. Jesus não dava, não é se você quiser, era ordem. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Não é opção obedecer a Bíblia, é obrigação. Eu não tenho opção de questionar se é assim ou se é assado o que Deus colocou. Eu tenho que obedecer, e ponto final. Há muitos aí que estão questionando os mandamentos, as ordens de Deus. Ai deles, né? Porque eles vão prestar conta a Deus por isso. Cada semana a gente ouve uma pior, né? E eu tenho que acompanhar, porque eu preciso saber o que estão falando, né? Mas por favor, né? Tenha discernimento quando você está acompanhando determinados pastores famosos que estão aí nas redes sociais. Tenha discernimento, porque Satanás é muito sutil, ele pode te convencer através da boca de um pastor. Aliás, tem um que é extremamente influente e inteligente e sedutor nas palavras, e se você está acompanhando, você está correndo o risco de receber um aprendizado errado, um ensino errado, e cair na tentação de uma vida cristã fácil, o que Jesus nunca prometeu.
Um evangelho fácil de ser seguido e obedecido. O evangelho do amor, do tudo pode, que no final vai dar tudo certo, e Deus vai perdoar todo mundo. Inferno lá não existe, tá? O Pai não vai mandar nenhum filho queimar eternamente. Inferno não existe. Então cuidado. Tenha discernimento, né? Eu falo isso porque eu sei que quase todos nós hoje acompanhamos algumas pregações. Eu gosto de acompanhar alguns que são referências, que valem a pena você parar para ouvir. Eu posso citar Augusto Nicodemos, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá. Há pastores bons, Mocelin, Tássio. Se me passou um contato, comecei a acompanhar ele, só que fugiu o nome. Ele é lá do Nordeste, mas ele tem umas pregações muito boas. Esses valem a pena. Mas fuja de Ed Renekiewicz, fuja de Caio Fábio, fuja de alguns que estão aí destruindo o Evangelho, envenenando o Evangelho. Eu tenho que me controlar para não odiá-los, né? Mas eles estão envenenando o Evangelho. Mas uma hora a mão de Deus vai pesar sobre esses homens. Então, igreja, não caia na tentação do Evangelho fácil. Não caia na tentação do Evangelho universalista. Todo mundo vai ser salvo no final. E aquilo é pregado de uma maneira tão sutil, que se bobear, até um crente firme vacila e pensa: poxa, mas então meu pastor lá é tradicional, só está ensinando tudo errado. Meu pastor é fundamentalista, vou mudar de igreja. Muda, vai para o evangelho fácil, vai para a porta larga, para o caminho espaçoso, né? E não tenho medo de que isso vá para o YouTube não, que vá, né? Então, amados, saia fora de lobos devoradores, porque está assim, de lobos devoradores, famosos, com ministérios enormes, com igrejas enormes, com o evangelho destruído, envenenado. Ele pega a verdade e ele derrama a sua poção de veneno ali dentro, e muitos então estão sendo enganados. Então, que a gente possa manter a vigilância, o temor, e não cair nas mais diversas e multiformes tentações que estão existindo. Sejamos criteriosos naquilo que a gente ouve da palavra de Deus. Os cristãos de Bereia foram elogiados. Olha lá, é Paulo que estava pregando, mas eles foram conferir se o que Paulo estava falando batia com o Antigo Testamento que eles tinham em mãos. Hoje, a cristandade hoje tem preguiça de conferir. Eu desafio vocês me conhecem, podem conferir na Bíblia se eu posso ter muitos defeitos, mas o temor que eu tenho a Deus em relação a pregar a palavra, isso me pesa muito. Ensinar a palavra de Deus para mim é primordial. Eu posso errar em muitas coisas, nisso eu não posso errar. Nisso eu não posso errar. Então, amados, eu estou dizendo isso e fazendo esse desabafo porque às vezes eu converso com irmãos aqui da nossa igreja que de repente não conhece e elogia. Pastor, você ouviu a pregação do... vontade de encher a mão e dar no meio da orelha, como diz a pastora Célia. Irmão, você tem a igreja aqui, a gente ensina a palavra aqui. Por que você está indo ouvir um evangelho envenenado? Não importa que o cara é famoso, vai para o inferno com a fama e tudo, se não se converter. Então, amados, é muito sério. A gente não pode brincar com a palavra de Deus. Não se brinca com a palavra de Deus. Então, chega por hoje, né? Vamos nos colocar em pé.